Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai iniciar o estudo sobre embriologia e vamos terminar no próximo vídeo. Então a gente vai separar o estudo da embriologia em duas partes. Na parte 1, onde eu vou falar um pouco das teorias históricas, a teoria da pré-formação, da epigênese e as células-tronco. E na parte 2 eu vou falar dos tipos de ovos, da clivagem, gastrulação e da organogênese. A embriologia ela vai estudar a formação dos embriões e o desenvolvimento embrionário. Existe uma pergunta que sempre foi feita, né, e que sempre houveram várias tentativas de resposta. Que é como que os seres surgiram, né? As sociedades primitivas, elas acreditavam que o homem não tinha um papel na procriação dos filhos, porque a mulher, nesse caso, seria a única responsável por esse acontecimento. Foi só com o surgimento do patriarcado que a gente teve o homem reivindicando para si o papel de criador e as mulheres receberam um papel secundário de carregar e nutrir o embrião. Segundo alguns estudos feitos por Aristóteles, que também acreditava que a mulher tinha esse papel secundário, nos estudos dele ele dizia que a mulher tinha uma matéria passiva, né? Era uma matéria passiva, enquanto o homem seria o fornecedor da vida, dando força, atividade e movimento para aquela matéria passiva, né? Que seria o embrião. O Aristóteles ficou conhecido por ser o fundador da embriologia, porque ele analisou o desenvolvimento em aves, né, dos ovos em aves. No seu trabalho, ele explica que diferentes órgãos vão se formar através de uma série de mudanças graduais, né, em uma massa não diferenciada, mas que é organizada, que seria o embrião. Só no final de 1600 foi inventado, teve o surgimento do microscópio, né, e aí foi possível investigar melhor o aparelho genital e os gametas dos seres humanos, né? E aí o que isso permitiu explicar como que ocorre o nosso desenvolvimento. Aí surgiram novas teorias, novos estudos. Uma das teorias novas que surgiram foi a teoria da pré-formação. Alguns cientistas sugeriram, através das observações com microscópios, que dentro dos espermatozoides haviam pequenos seres humanos. Esse Nicholas foi um deles, né? Com suas representações de espermatozoide. Então, esse desenho é a representação de Nicholas Hartsocker, né? Que é um cara que estudou embriologia. E esse era o desenho que ele supunha que era um espermatozoide, né? Com uma pequena pessoa. Um pouco depois, em meados de 1700, surgiram os ovistas. Esses ovistas, eles acreditavam que um ovo continha várias gerações de uma espécie, com os corpos encapsulados dentro um do outro, se desenvolvendo sucessivamente. Então, o ovo ele tinha um embrião completo e também esse embrião possuía ovos para todas as gerações futuras. A ideia vai ser contrária às anteriores, né? Porque tinha o gameta feminino como precursor da vida nesse caso. Mas nem todos os cientistas concordavam que o ser humano se desenvolvia a partir dos gametas masculino ou feminino. Surgiram assim duas teorias, que foi a da pré-formação, que sugeriu que o embrião seria uma redução do indivíduo adulto, então seria um indivíduo pequenininho. E a outra teoria era a epigênese. A epigênese, né, desculpa. Ela afirmava que o desenvolvimento era gradual e surgia progressivamente. No final dos anos 1700, esse aqui é dos ovistas, esse desenho que eu coloquei agora, foi Leonardo da Vinci que fez esses desenhos, né, tentando entender como funcionava o desenvolvimento do embrião, né. Em 1700, a gente já vai ter, no final, né, dos anos de 1700, a gente tem o Lázaro Spallanzani. Esse cara, ele defendia a pré-formação, mas os experimentos dele ajudaram que essa teoria fosse desacreditada. Quais foram os experimentos dele? Ele fez um experimento com as rãs e ele colocou nas rãs calções. E aí, na hora da cópula, não tinha contato do espermatozoide masculino com o feminino. A hora que ele tirava esse calção, ele percebia que o ovo do anfíbio se desenvolvia. Então, precisava ter
envolver sim o espermatozoide feminino quanto masculino. Tinha que ter o encontro dos gametas, né? E com outro experimento que ele fez com cachorros, né? Ele cruzava, né, o macho com a fêmea, e ele percebeu que a cria, que o filhote, tinha características tanto da fêmea quanto do macho. Então, ele fazia essa inseminação da cadela e as características eram misturadas no filhote, né? Então, com isso, ele desacreditou na pré-formação, porque a pré-formação acreditava que já tinha, né? Que não necessariamente precisava do encontro dos gametas. Então, dessa forma, ele teve bastante importância na história da embriologia, porque mostrou que os animais não se desenvolviam a partir de uma redução de um indivíduo adulto, abrindo espaço para novas ideias e novos estudos. Isso levou ao descobrimento de que os seres vivos são formados por células, né? E essas células, elas se proliferam, né? A proliferação dessas células vai deixando mais claro, né, que a epigênese é a teoria mais próxima do correto, né? Essas células, durante seu desenvolvimento, elas vão passar por diversos processos. E um deles é a diferenciação celular, onde cada uma vai se desenvolver e realizar uma função específica. Isso a gente vai ver mais para o final do estudo de embriologia. Antes de passar pelos processos de diferenciação, as células vão ter uma quantidade de possibilidades referentes a essa diferenciação. Então, elas podem tanto ser células do sistema nervoso, células do sistema respiratório, células epiteliais, células do tecido conjuntivo e por aí vai. Então, elas se especializam em diversos tipos de células. Essas células que vão se diferenciar, elas são as células-tronco. As células-tronco, elas têm a capacidade de dar origem a diversos tipos de outras células. Por isso, elas são muito importantes na reposição celular e na regeneração dos tecidos. Dessa maneira, essas células são capazes de divisão continuada e de diferenciação. Elas podem ser, elas são classificadas, né? Como tudo na biologia, elas são classificadas como não embrionárias, que elas são encontradas em pequenas quantidades, né? No nosso organismo. E elas vão ter um potencial de diferenciação muito menor do que as embrionárias, que eu já vou falar para vocês. Elas são denominadas multipotentes. Então, as células-tronco não embrionárias também são chamadas de multipotentes. Alguns exemplos de células multipotentes são células epiteliais, células da medula óssea, células neurais do cérebro e as do sangue, que fica presente no cordão umbilical. A importância dessas células-tronco é o papel que elas têm na regeneração dos tecidos. As células-tronco embrionárias, a origem delas é da etapa inicial do desenvolvimento, né, muito inicial. O embrião ainda está na forma de blastocisto. Eu já vou mostrar para vocês esses formatos todos, vocês vão entender melhor. Então, 4 a 5 dias após a fecundação é onde vai existir essas células-tronco embrionárias, né? Nessa etapa vão ocorrer diversas divisões celulares para aumentar o número de células do embrião. E como essas células elas possuem uma alta capacidade de diferenciação, elas podem dar origem a quase todos os tipos celulares de organismo. Só que ainda elas não conseguem gerar tecido embrionário. Elas também são chamadas, as embrionárias, de pluripotentes. E existe um terceiro tipo de células-tronco, que são as células-tronco totipotentes. Essas sim, elas são capazes de originar um organismo completo, porque elas conseguem gerar todos os tipos de células e tecidos do corpo, inclusive os tecidos extra-embrionários, como a placenta e os anexos embrionários, né? Um exemplo de célula totipotente são os blastômeros, que eu já vou mostrar para vocês também. Na próxima aula, né, que eu vou mostrar como que é o ciclo certinho, como que ocorre o desenvolvimento embrionário. Então, lembra que nas embrionárias era na etapa onde ele é o blastocisto. Nesse caso, seria antes ainda das embrionárias, a gente encontra as totipotentes no desenvolvimento. Essas células
totipotentes, elas têm muita importância e elas têm bastante interesse na área de pesquisa médica, porque elas podem ser uma possível solução para algumas doenças que não têm cura, como câncer, como alguns tipos de câncer. A próxima aula a gente vai falar das classificações dentro da embriologia, dos tipos de ovos que a gente vai ter, as segmentações, né, que seriam as clivagens. Vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento embrionário em si e a organogênese, que é a formação dos órgãos. Então, e a lista de exercícios eu vou colocar lá no Google Classroom junto com o link para essa aula. Muito obrigada e até a próxima semana.